de história de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os bairros. Os bairros, eles podem ser planejados e bem estruturados. Na cidade em que moramos, existem vários bairros. Os bairros, eles podem estar próximos ou distantes do centro da cidade. Existem bairros que têm construções simples, casas mais simples, casas pequenas. E existem bairros que têm casas mais sofisticadas, casas maiores. Alguns bairros possuem espaço de convivência. O que são os espaços de convivência? São as praças, os parques. Tem bairro que até tem shopping também. Todo bairro tem uma história, né? Nós já ficamos sabendo da história do bairro da nossa escola. Algumas pessoas contaram sobre o bairro em que elas moram. Para a gente saber a história do bairro, a gente tem que fazer entrevista, pesquisar com pessoas, né? Com moradores mais antigos do bairro. As coisas vão mudando com o passar do tempo. Então, se a gente perguntar para uma pessoa que mora lá há mais tempo, ela vai nos dar essas informações sobre o bairro. Os bairros, eles podem ser bem antigos ou podem ser bairros recentes, né? Eles vão surgindo gradualmente. Primeiro são construídas moradias e depois vão sendo construídas os comércios, as escolas e o que for necessário. Quando um bairro vai crescendo de forma desordenada, pode gerar problemas futuros. Então, os bairros devem ser planejados. Quando o bairro é planejado, não falta nada, tem a quantidade certa para todo mundo, né? Assim também é com a gente tem que planejar tudo antes de fazer. Quando a gente não planeja, as coisas costumam não dar certo. Por isso tem que ter um planejamento. Agora nós vamos fazer as atividades da página 68 e 69 do livro de História. A questão número 7 da página 68 está perguntando com que finalidade a gente planeja alguma coisa. Então vocês vão responder aí, para que vocês planejam as coisas antes de fazer? Por que a gente tem que planejar antes de fazer? Na questão número 9, tá pedindo para a gente citar duas situações em que a gente presenciou ou a gente planejou alguma coisa. Então, nós vamos citar, né, dar dois exemplos de situações que alguém planejou alguma coisa. Aí nós vamos falar se deu certo ou se deu errado esse planejamento. Na página 69, nós vamos fazer a atividade pensando sobre. Nós vamos responder essas perguntinhas que estão perguntando aí. Na cidade em que você vive, há bairros em que foram planejados? E há também bairros sem planejamento? Você conhece algum? Há algum bairro novo surgindo na cidade? Converse com os colegas sobre isso. Se necessário, leve imagens e informações para a discussão. Então, vocês devem ter observado, né, quando estão indo para a escola, quando vão passear em algum lugar, se tem bairros surgindo ou não. Aqui perto da minha casa tem alguns, aí nós vamos discutir na live de sexta-feira.